Você não é mulher o suficiente mais, sua velha e sem graça. Essas foram as palavras que meu próprio marido gritou para mim na frente da amante dele, enquanto os dois riam da minha cara, como se eu fosse um lixo jogado na calçada. 40 anos de casamento, 40 anos construindo uma vida juntos, e ele me expulsa da minha própria casa como se eu fosse uma estranha indesejada. Sofia, essa mulher 20 anos mais nova, ainda teve a audácia de me olhar de cima a baixo e dizer: é melhor você ir embora mesmo, sua passada. Não tem mais lugar para você aqui. E riu. Riu da minha dor, da minha humilhação, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Naquele momento, parada ali na sala da minha própria casa, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu fiz algo que os deixou desconcertados. Eu sorri. Um sorriso calmo, sereno, que fez os dois pararem de rir na mesma hora. Carlos franziu a testa. Sofia ficou sem jeito. Eles pensaram que eu tinha enlouquecido de desespero, que finalmente tinha quebrado. Que pena! Não sabiam que esse sorriso era o prenúncio da tempestade que estava por vir. Porque eu não sou qualquer mulher. Sou uma brasileira de Salvador, Bahia, de 62 anos, que migrou para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, que construiu uma vida do zero nesta terra estrangeira, que criou filhos sozinha enquanto esse homem se divertia por aí, fingindo ser um bom marido. E se tem uma coisa que a vida me ensinou, especialmente sendo uma mulher nordestina batalhadora, é que quem ri por último, ri melhor. Muito melhor. Carlos e Sofia acharam que tinham ganhado o jogo naquele dia. Pobres tolos. Nem imaginavam que eu estava apenas começando a jogar. E quando uma mulher como eu decide jogar de verdade, prepare-se para ver fogos de artifício. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa, porque o que aconteceu depois vai te deixar de queixo caído. Meu nome é Ana Maria dos Santos. Tenho 62 anos e durante 40 anos da minha vida, eu fui a esposa mais dedicada que um homem poderia ter. Vim de Salvador, da Bahia, quando tinha apenas 22 anos, sonhando com uma vida melhor nos Estados Unidos. Conheci Carlos numa festa da comunidade brasileira em Miami. Ele tinha 25 anos, era bonito, falava bem inglês e parecia ser um homem de palavra. Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora Aparecida. E eu achei que tinha encontrado o meu príncipe encantado. Que inocente eu era. Durante todos esses anos, enquanto Carlos trabalhava num escritório de contabilidade e tinha seus horários certinhos, eu fazia 1000 coisas para manter nossa família em pé. Acordava às 5 da manhã para costurar roupas que vendia nas feiras de fim de semana na International Mall. Limpava casas de americanos durante a semana, 3 casas por dia, ganhando $50 em cada uma. Cuidava dos nossos 2 filhos, Miguel e Carla, praticamente sozinha. Carlos sempre chegava cansado do trabalho às 7 da noite. Ana, eu preciso descansar. Você entende, né? Meu trabalho é muito estressante. Números o dia todo, chefe pegando no meu pé. E eu entendia, sempre entendi. Fazia o jantar, arroz, feijão, bife acebolado, do jeitinho que ele gostava. Ajudava as crianças com a lição de casa em inglês, que eu mal falava direito na época. Colocava eles para dormir cantando cantigas de ninar da Bahia. E ainda por cima, massageava as costas dele antes de dormir. Nos fins de semana, enquanto eu estava na feira vendendo minhas costuras debaixo de sol escaldante do verão da Flórida, ou chuva torrencial, Carlos ficava em casa descansando, ou saía com os amigos brasileiros para relaxar a mente, jogando dominó e bebendo cerveja. Quando Miguel quebrou o braço aos 8 anos, quem correu para o hospital? Eu. Carlos estava num evento importante do trabalho, que não podia perder. Quando Carla teve aquela febre alta que durou 3 dias, quem passou as madrugadas acordada? Eu. Carlos precisava dormir porque tinha reunião cedo. Mas toda vez que eu reclamava, ele vinha com aquela conversa. Ana, você é tão forte, tão independente.
Eu tenho sorte de ter uma mulher como você. Você consegue lidar com tudo sozinha, você é guerreira. E eu me derretia. Pensava que era reconhecimento, que ele admirava minha garra de nordestina batalhadora. Que tonta eu era! Foram anos e anos assim, eu economizando cada centavo, comprando roupa usada para mim e para as crianças, enquanto Carlos sempre tinha roupa nova, porque precisava se apresentar bem no trabalho. Eu dirigindo um Civic 1998 quebrado, enquanto ele trocava de carro a cada 3 anos. Mas eu não me importava. Estava construindo uma família, um futuro para meus filhos. Via eles se formando na escola, Miguel indo para a faculdade de engenharia, Carla se tornando enfermeira. Eu tinha orgulho da minha luta. Os anos foram passando, os filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Miguel mora em Nova York com a esposa americana, Carla na Califórnia com o marido médico. Vêm o pai e eu talvez 2 vezes por ano, no Natal e no Dia de Ação de Graças. Vida corrida, trabalho, você sabe como é. E foi aí que tudo começou a mudar. Aos poucos, Carlos foi ficando mais distante, mais irritado comigo. Reclamava da minha comida. Essa comida está sem sal, Ana. Antes você cozinhava melhor. Dizia que eu não me arrumava mais como antes. Você não se pinta mais, não se veste bem, parece uma velha desleixada. Que havia engordado. Ana, você está parecendo um barril. As mulheres da sua idade deveriam se cuidar mais. Começou a me comparar com outras mulheres. A esposa do João está sempre bem arrumada. A Maria do mercado, mesmo com 60 anos, ainda usa batom e se penteia direito. Dizia que eu não conversava sobre assuntos interessantes como as mulheres modernas. Mas o pior foram os comentários maldosos que começaram há cerca de 2 anos. Ana, você está ficando velha demais para esse tipo de roupa. Você não tem mais corpo para isso. Ana, essas suas rugas estão ficando muito marcadas. Você deveria usar mais maquiagem. Ana, você não deveria rir tão alto quando estamos com visitas, parece uma caipira do interior. Cada palavra era como uma facada no coração. Mas eu engolia seco e continuava cuidando da casa, passando e lavando a roupa dele, fazendo suas comidas preferidas, mocotó nas sextas, feijoada nos sábados, porque eu amava aquele homem, amava de verdade, até que comecei a notar as mudanças estranhas que iriam mudar minha vida para sempre. As mudanças começaram de forma sutil, como sempre acontece quando alguém está tramando pelas suas costas. Primeiro foi o telefone. Carlos, que nunca ligou muito para celular, de repente vivia grudado naquele aparelho. Levava ele até para o banheiro, dormia com ele embaixo do travesseiro. É trabalho, Ana. Agora tudo é urgente, tudo é por mensagem, ele dizia quando eu perguntava. Depois vieram as saídas. Carlos começou a chegar cada vez mais tarde em casa. 7h30, 8, 8h30 da noite. Reunião que se estendeu, Ana. Você não entende como é complicado o mundo dos negócios hoje em dia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a mudança na aparência dele. De repente, Carlos começou a se cuidar de um jeito que eu não via há 20 anos. Cabelo sempre cortado, unha feita toda semana, roupa nova direto. Até colone novo ele comprou. Um Hugo Boss de $80 que eu vi a nota fiscal no carro. Ana, um homem da minha posição precisa se apresentar bem. Estou subindo na empresa, talvez tenha uma promoção em vista. Ele explicou quando questionei os gastos. E eu, boba como sempre, fiquei feliz pensando que finalmente ele estava dando valor ao casamento, se arrumando para mim. Que ilusão! A primeira vez que realmente desconfiei foi numa quinta-feira de março. Cheguei em casa mais cedo da casa da dona Margaret, uma senhora americana que eu limpava às terças e quintas. Ela tinha viajado e cancelado o serviço daquela semana. Quando entrei pela porta dos fundos, ouvi Carlos falando no telefone na sala. Mas não era uma conversa de trabalho, era uma conversa diferente. Não, amor, ela não desconfia de nada. Ana é muito ingênua, sempre foi. Ele disse com uma voz baixa, íntima, que há anos não usava comigo.
Ela só pensa em trabalhar e cuidar da casa. Nem imagina que tem uma vida além disso. Meu coração disparou. Fiquei paralisada ali na cozinha, segurando minha bolsa com força, tentando processar o que estava ouvindo. Claro que penso em você, Sofia, o tempo todo. Mas precisa ter paciência, meu bem. Essas coisas não se resolvem do dia para a noite, ele continuou. Sofia. Ele disse Sofia. Meu mundo desabou naquele momento. Não, ela não vai criar problema. Ana é daquelas mulheres antigas, sabe? Submissa, obediente. Mesmo se descobrir alguma coisa, vai engolir seco e fingir que não viu. É o tipo da mulher que aguenta tudo para manter o casamento. Eu queria gritar, queria sair correndo dali, mas meus pés pareciam grudados no chão. Como ele podia falar de mim daquele jeito? Como se eu fosse um móvel velho da casa? Sim, amor, eu também não aguento mais essa situação. 40 anos casado com uma mulher que só sabe reclamar da vida, que não tem um assunto interessante, que está ficando velha e sem graça. Ele riu. Uma risada cruel que nunca tinha ouvido antes. Você me faz sentir vivo de novo, Sofia. Me faz lembrar que ainda sou homem. Nesse momento, consegui me mexer. Saí pela porta dos fundos, entrei no meu carro e fiquei ali sentada, chorando como uma criança perdida. 40 anos da minha vida jogados no lixo por causa de uma conversa de 5 minutos, mas aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em todos os detalhes. Carlos saía para trabalhar nos sábados, coisa que nunca tinha acontecido em 40 anos. Recebia mensagens durante o jantar e saía para atender uma ligação importante no quintal. Começou a tomar banho assim que chegava em casa, antes mesmo de me cumprimentar. Uma semana depois da descoberta da ligação, resolvi seguir ele. Peguei meu Civic velho e fui atrás do Camry dele quando ele saiu no sábado de manhã dizendo que tinha uma reunião importante com clientes. Ele não foi para o escritório. Foi direto para um apartamento no Brickell, uma área chique de Miami que a gente nunca teve dinheiro para nem sonhar em morar. Fiquei no estacionamento por 3 horas. 3 horas vendo meu marido entrar e sair daquele prédio como se fosse dono do lugar. Quando ele finalmente desceu, não estava sozinho. Era ela. Sofia, uma mulher loira, alta, bem vestida, que deveria ter uns 40 anos. Bonita, eu admito. Tudo aquilo que eu não era mais aos 62 anos. Vi os dois se beijando no estacionamento como 2 adolescentes apaixonados. Vi ele colocar a mão na cintura dela de um jeito que há anos não colocava em mim. Vi eles rindo, conversando animados, entrando juntos no carro dele. Naquele momento, uma coisa dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Uma raiva fria, calculada, que eu nunca tinha sentido antes. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Carlos ficou descarado. Chegava em casa cheirando a perfume feminino e nem se dava ao trabalho de tomar banho. Recebia ligações dela na minha frente e saía para atender como se fosse normal. Começou a me criticar abertamente. Ana, você podia pelo menos tentar se arrumar quando temos visitas, ele disse numa churrasqueira na casa do compadre João. Olha como a esposa do Marcos está bonita, bem cuidada. As mulheres de hoje se valorizam mais. Ou então, Ana, essa sua mania de contar as mesmas histórias da Bahia está ficando chata. Ninguém quer ouvir sobre como era difícil a vida lá. Isso é coisa do passado. Os amigos ficavam constrangidos, mas ninguém dizia nada. Afinal, era coisa de marido e mulher. A gota d'água foi quando descobri que ele estava gastando nosso dinheiro com ela. Dinheiro que eu tinha ajudado a juntar, limpando casa de americano durante 20 anos, costurando roupa até altas horas, vendendo comida na feira aos domingos. Checando nossos extratos bancários, coisa que Carlos sempre disse que eu não precisava me preocupar, descobri transferências mensais de $1.500 para uma conta que eu não conhecia. Restaurantes caros que a gente nunca frequentou. Lojas de roupa feminina onde eu nunca botei os pés. Ele estava sustentando a amante com o meu suor.
Foi aí que comecei a planejar minha primeira jogada. Porque uma coisa que Carlos nunca entendeu sobre mim é que mulher nordestina não é boba. A gente pode ser paciente, pode engolir muita coisa calada, mas quando a gente resolve reagir, ai meu Deus, quando a gente resolve reagir, o circo pega fogo. A mudança dentro de mim não aconteceu de uma hora para outra. Foi como uma semente que foi germinando devagar. Até que um dia eu acordei e me vi de um jeito completamente diferente. Estava organizando os papéis da casa numa tarde de domingo, quando Carlos tinha saído para mais uma das suas reuniões importantes, quando encontrei uma pasta que ele guardava no fundo do armário do nosso quarto. Uma pasta que eu nunca tinha mexido porque sempre respeitei o espaço dele. Mas naquele dia, alguma coisa me disse para abrir. Lá dentro estavam documentos que mudaram completamente minha perspectiva sobre quem eu realmente era. Documentos que Carlos fazia questão que eu não soubesse que existiam. Primeiro, encontrei as escrituras das propriedades que compramos ao longo dos anos. Não uma, não duas, mas 5 propriedades em Miami que eu ajudei a pagar com o suor do meu trabalho, mas que estavam registradas apenas no nome dele. A casa onde morávamos, um apartamento que alugávamos para um casal de cubanos, um pequeno galpão comercial e 2 casas que compramos para reformar e vender. Todas só no nome de Carlos Alberto Santos, como se eu nunca tivesse existido. Como se os 20 anos que passei limpando casas de americanos, costurando roupa até 2 da madrugada, vendendo pastéis e coxinhas nas feiras, não tivessem contribuído para nada. Mas isso era só o começo da descoberta. Na mesma pasta, encontrei extratos de investimentos que eu nem sabia que existiam. Carlos tinha aplicações na bolsa, CDs bancários, um fundo de aposentadoria robusto. Mais de $300 mil em investimentos que ele escondeu de mim por anos. E sabe o que mais me deixou com raiva? Uma carta do contador dele, recomendando que ele mantivesse os bens separados da esposa para evitar complicações fiscais futuras. Uma carta de 2 anos atrás, quando ele já estava planejando me deixar, naquele momento sentada no chão do nosso quarto, com aqueles papéis espalhados na minha volta, eu tive uma revelação que mudou tudo. Eu não era a mulher coitadinha e dependente que Carlos achava que eu era. Eu não era a vítima indefesa que Sofia estava debochando. Eu era uma mulher que tinha construído um patrimônio considerável ao longo de 40 anos, mesmo sem saber. Mais importante ainda, pela lei americana, metade de tudo aquilo era meu por direito. Carlos podia ter colocado tudo no nome dele, mas isso não mudava o fato de que éramos casados em comunhão de bens. E eu tinha como provar minha contribuição financeira para cada uma daquelas propriedades. Guardei cuidadosamente todos os documentos e comecei a minha própria investigação. Fui até o escritório do advogado Roberto Mendes, um brasileiro que atendia a nossa comunidade há anos. Homem sério, de confiança, que conhecia nossas histórias de imigrantes. Ana, você tem mais direitos do que imagina, ele me disse depois de analisar toda a documentação. Seu marido pode ter tentado esconder os bens, mas vocês são casados há 40 anos. Metade de tudo isso é seu, independente de estar no nome dele. Foi quando descobri algo ainda mais interessante. Roberto me explicou que eu podia solicitar acesso a todas as contas bancárias conjuntas, todos os investimentos feitos durante o casamento e ainda pedir pensão alimentícia baseada no padrão de vida que mantivemos por décadas. Mas tem uma coisa importante, Ana, ele continuou. Se seu marido está transferindo dinheiro para terceiros com a intenção de prejudicar você no divórcio, isso é considerado dissipação de bens. Você pode processar para recuperar esse dinheiro, os $1.500 mensais para Sofia, os presentes caros, os jantares em restaurantes chiques. Tudo isso podia ser recuperado. Pela primeira vez em meses eu sorri de verdade. Mas Roberto me deu o conselho mais valioso de todos. Ana, não mostre suas cartas ainda. Continue fingindo que não sabe de nada enquanto reunimos todas as evidências. Seu marido subestima você e isso é uma vantagem enorme.
Foi aí que entendi quem eu realmente era. Não era a Ana submissa e ingênua que Carlos descrevia ao telefone. Era Ana Maria dos Santos, a baiana que veio para os Estados Unidos com 22 anos sem saber falar inglês, que aprendeu a se virar sozinha, que criou 2 filhos trabalhando 16 horas por dia. Era a mesma mulher que conseguiu economizar dinheiro, mesmo ganhando $50 por casa limpa, que aprendeu a negociar com americanos na feira, mesmo falando um inglês quebrado, que administrou o orçamento da família por 40 anos sem nunca deixar faltar nada. Eu não era fraca, eu era estrategista. Carlos e Sofia achavam que tinham me quebrado com aquelas humilhações, com aqueles insultos, com aquela traição descarada. Eles não sabiam que cada insulto estava me fortalecendo, cada humilhação estava me preparando para o que vinha pela frente. Porque se tem uma coisa que aprendi vendendo comida na feira, é que timing é tudo. Você não pode apressar a coxinha na fritadeira, senão ela fica crua por dentro. E você não pode se vingar sem ter todas as cartas na mão, senão o tiro sai pela culatra. Naquela noite, quando Carlos chegou em casa cheirando a perfume barato e mentindo sobre onde tinha estado, eu o recebi com o mesmo sorriso de sempre. Como foi seu dia, o amor? Perguntei servindo o jantar. Ele nem imaginou que a mulher parada na sua frente já não era a mesma de ontem. Era uma mulher que sabia exatamente o que ele valia, o que ela valia, e o que eles dois tinham construído juntos. Era uma mulher que tinha um plano. E se Carlos conhecesse a verdadeira Ana Maria dos Santos, nunca teria mexido com fogo dessa maneira. Porque mulher da Bahia, quando resolve se vingar, não deixa pedra sobre pedra. A partir daquele dia, eu me transformei numa atriz. Uma atriz tão boa que merecia um Oscar pela performance que dei durante os próximos 2 meses. Pela manhã eu continuava sendo a mesma Ana de sempre. Acordava às 6, fazia o café do jeito que Carlos gostava, passava a camisa social dele com carinho, perguntava se ele não queria que eu fizesse alguma marmita para levar para o trabalho. Não precisa, Ana, vou almoçar fora mesmo. Ele respondia sem nem levantar os olhos do celular, provavelmente trocando mensagens com Sofia. Tudo bem, amor, qualquer coisa você me liga. Eu dizia com aquele sorriso doce que ele estava acostumado há 40 anos. Mas assim que a porta se fechava atrás dele, eu me transformava numa verdadeira detetive particular. Primeiro passo: documentar tudo. Cada extrato bancário, cada recibo, cada comprovante de transferência. Roberto me orientou a fotografar todos os documentos que eu conseguisse encontrar, guardar em várias cópias, inclusive numa pasta no Google Drive, que Carlos nem sonhava que eu sabia usar. Ana, a senhora aprendeu computador quando? Perguntou Carla, minha filha, numa das nossas videochamadas semanais. Ah, filha, uma vizinha aqui está me ensinando. Nunca é tarde para aprender coisa nova, né? Menti com a maior cara de pau. Na verdade, eu tinha ido numa aula para idosos na biblioteca pública e aprendido a usar internet, e-mail, tudo o que eu precisava para minha operação. Carlos nunca desconfiou. Para ele, eu continuava sendo aquela mulher simples que mal sabia ligar a TV. Que engano! Enquanto ele achava que eu passava os dias limpando casa e assistindo novela, eu estava construindo um dossiê completo da vida dupla dele. Segui ele mais 3 vezes até o apartamento de Sofia. Descobri que ela trabalhava numa loja de roupas caras no shopping Dailyland. Descobri que ela era divorciada, tinha uma filha adolescente e que Carlos estava pagando não só as contas dela, mas também ajudando com a pensão da menina, com o dinheiro que eu ajudei a juntar. Mas a descoberta mais chocante veio quando consegui acesso aos extratos detalhados do cartão de crédito dele. Carlos não foi só infiel. Ele foi burro. Nos últimos 6 meses, ele tinha gastado mais de $15 mil com Sofia. Restaurantes caros, hotéis, joias, roupas, spa. Até viagem para Orlando que ele disse para mim que era congresso da empresa. $15 mil que saíram da conta conjunta. Dinheiro que eu tinha contribuído para formar durante décadas limpando casa, costurando, vendendo comida.
Roberto quase não acreditou quando mostrei todos os comprovantes. Ana, isso aqui é ouro puro numa ação de divórcio. Seu marido não só cometeu adultério, como ainda usou bens do casal para sustentar a amante. Qualquer juiz vai ficar indignado com isso. Mas eu não queria só ganhar no tribunal. Eu queria que Carlos e Sofia sentissem na pele o que era ser humilhado, desprezado, tratado como lixo. Queria que eles experimentassem o gosto amargo da vergonha pública. Foi aí que tive a ideia da festa. O aniversário de 65 anos do Carlos estava chegando em julho. Todo ano eu organizava uma festa simples em casa, com os amigos brasileiros da comunidade, alguns colegas de trabalho dele, uma ou duas famílias americanas do bairro. Carlos, que tal fazermos uma festa diferente este ano? Sugeri um dia no jantar. Você está fazendo 65 anos. É uma idade importante. Que tal algo mais elaborado? Ele levantou os olhos do prato surpreso. Fazia meses que eu não demonstrava interesse em fazer nada especial para ele. Você não acha que é muito gasto, Ana? Você sempre reclama que precisamos economizar. Amor, você merece. 40 anos trabalhando duro, construindo nossa vida aqui. É justo comemorar, respondi fazendo carinho no braço dele. Posso chamar mais gente, fazer algo mais bonito. Que acha? Carlos sorriu. Aquele sorriso de quem acha que conseguiu quebrar totalmente a esposa e que agora ela estava tentando reconquistar ele. É uma boa ideia, Ana. Pode organizar sim, mas não exagera no gasto, né? Claro que não, amor. Vai ser uma festa linda, você vai ver. Ele não fazia ideia do quanto aquela festa ia ser especial mesmo. Nas semanas seguintes, me dediquei à organização da festa como se fosse um evento de gala. Aluguei mesas, cadeiras, uma tela de projeção para passar fotos antigas da família. Contratei um buffet brasileiro, a dona Conceição, que fazia os melhores salgadinhos da região. Convidei todo mundo, a comunidade brasileira inteira, os vizinhos americanos, os colegas de trabalho do Carlos, até gente que a gente não via há anos. Caramba, Ana, nunca vi você tão animada organizando uma festa, comentou o compadre João quando passei na casa dele entregar o convite pessoalmente. É que seu compadre merece, João. Depois de tantos anos, ele merece uma festa que ninguém vai esquecer nunca. Truer words were never spoken, como dizem os americanos. Mas a parte mais deliciosa do meu plano era observar Carlos durante esse período. Ele estava nas nuvens, achando que tinha me domado completamente. Chegava em casa mais tarde a cada dia, nem se preocupava mais em esconder o cheiro de perfume, atendia ligações da Sofia na minha frente. Não, amor, não posso te ver hoje. Ana está organizando uma festa para mim, preciso ficar em casa para não levantar suspeita. Eu ouvi ele falando no telefone uma noite, pensando que eu estava dormindo. Claro que depois da festa vai ser diferente. Acho que ela já entendeu qual é o lugar dela. Está mais obediente, mais carinhosa. Acho que finalmente aceitou que nossa história acabou. Ele riu baixinho. Eu quase dei uma gargalhada ali mesmo na cama. Se ele soubesse que cada carinho que eu fazia nele era calculado, cada sorriso era estratégico, cada sim, amor, era um passo a mais na direção da armadilha. Sofia também estava confiante. Consegui descobrir através de uma amiga que trabalhava na mesma loja dela, que ela estava contando para todo mundo que logo, logo ia estar morando numa casa grande em Miami com o namorado empresário. Ela disse que a esposa dele é uma velha chata que nem sabe que está sendo traída. Me contou a Rosana, que limpava a casa ao lado da loja. Que em breve vai se livrar dessa pedra no sapato e vai poder viver o grande amor dela. Pedra no sapato. Velha chata. Cada insulto era combustível para o que eu estava preparando. Roberto finalizou todos os papéis do divórcio, incluindo a solicitação de ressarcimento dos $15.000 gastos com Sofia, mais a divisão dos bens e uma pensão alimentícia baseada no padrão de vida que mantivemos por 40 anos. Ana, quando a senhora entregar esses papéis, não vai ter volta. Tem certeza que quer fazer na festa mesmo? Roberto, eu tenho certeza absoluta.
Vai ser na festa, na frente de todo mundo que nos conhece há décadas. Quero que todos vejam quem realmente é Carlos Alberto Santos. Faltava uma semana para abrir a festa quando Carlos chegou em casa mais cedo e me encontrou preparando os últimos detalhes da decoração. Ana, você está mesmo caprichando. Até parece que está comemorando alguma coisa especial, ele disse, observando os balões dourados, as faixas, os cartazes com fotos nossas dos últimos 40 anos. Estou comemorando sim, Carlos. Você vai ver no sábado. Ele me abraçou por trás, aquele abraço que antes me derretia e que agora me dava nojo. Você está diferente, Ana, mais feliz. Acho que esse tempo todo você só precisava se acostumar com a ideia de que as coisas mudaram entre nós. É verdade, amor. Eu me acostumei. Me acostumei completamente. Se ele soubesse o quanto eu tinha me acostumado com a ideia de dar o troco, a festa seria no sábado. A bomba estava pronta para explodir. E Carlos, coitado, ainda achava que era ele quem estava segurando o estopim. O sábado amanheceu ensolarado em Miami, daqueles dias perfeitos de julho que fazem a gente agradecer por morar na Flórida. Acordei às 5 da manhã, não de nervoso, mas de ansiedade boa. Como uma criança na manhã de Natal, sabendo que vai abrir o presente mais esperado do ano. Carlos estava dormindo profundamente ao meu lado, roncando baixinho, sem fazer a menor ideia de que aquele seria o último dia da vida dele como Carlos Alberto Santos, o respeitado contador da comunidade brasileira. Fiz o café da manhã caprichado, ovos mexidos, pão francês torrado, frutas cortadinhas, suco de laranja fresco. Até cantarolei enquanto cozinhava, uma canção da Ivete Sangalo, que sempre me deixava animada. Nossa, Ana, você está radiante hoje, comentou Carlos quando desceu para tomar café. Animada com a festa? Muito animada, o amor. Vai ser um dia inesquecível para todo mundo. Espero que você não tenha exagerado nos gastos. Você sabe como eu fico preocupado com essas coisas. Relaxa, Carlos. O investimento vai valer muito a pena. Você vai ver. Às 14h, os primeiros convidados começaram a chegar. Dona Conceição tinha superado minhas expectativas com os salgadinhos. Coxinhas perfeitas, pastéis de camarão, bolinhos de bacalhau, brigadeiros. O quintal estava lindo, decorado com bandeirinhas do Brasil e balões dourados. Carlos estava no seu elemento, cumprimentando todo mundo, recebendo os parabéns, contando piadas, sendo o centro das atenções. Usava uma camisa social azul clara que eu tinha passado com carinho naquela manhã, uma calça social preta, sapatos engraxados. Estava bonito, admito. Aos 65 anos, ainda era um homem atraente. Que pena que o caráter não acompanhava a sua aparência. Por volta das 3h30, quando já tinha umas 50 pessoas no quintal, vi Carlos checando o celular com frequência. Sabia que ele estava esperando alguma mensagem de Sofia, provavelmente inventando alguma desculpa para sair mais cedo da festa. Ana, que horas você acha que a festa vai acabar? Ele perguntou disfarçadamente, enquanto eu repunha os salgadinhos na mesa. Sei lá, amor. O pessoal está se divertindo bastante. Acho que vai até mais tarde. Ele fez uma cara contrariada, mas disfarçou rapidamente quando o compadre João se aproximou para brindar com cerveja. Às 4h, chegou a hora do meu grande momento. Pedi para todo mundo se reunir perto da tela de projeção que eu tinha instalado. Pessoal, posso pedir a atenção de vocês? Falei em voz alta, batendo uma colher no copo. Quero fazer uma homenagem especial para o aniversariante. Carlos sorriu, achando que ia rolar um slideshow com fotos antigas da família. Talvez um vídeo dos filhos mandando parabéns da Califórnia e de Nova York. Carlos, amor, vem cá para o centro. Esta homenagem é toda sua. Ele veio todo sorridente, acenando para os amigos, claramente lisonjeado com a atenção. Ficou bem na frente da tela, de costas para a projeção, olhando para mim com aquela expressão de quem estava se sentindo o rei da cocada preta. Meu querido Carlos, comecei, com a voz firme e clara para que todos ouvissem. Hoje você está fazendo 65 anos.
65 anos de uma vida que eu acompanhei de perto durante 40 deles. As pessoas começaram a sorrir, esperando um discurso emotivo de esposa dedicada. 40 anos construindo uma vida juntos. 40 anos que me ensinaram muita coisa sobre quem você realmente é. Carlos acenou para os amigos, ainda sorrindo. Mas eu percebi uma ligeira mudança no olhar dele. Alguma coisa no meu tom de voz estava começando a deixar ele desconfortável. Por isso resolvi preparar uma apresentação especial. Uma apresentação que mostra exatamente quem é Carlos Alberto Santos. Apertei o controle remoto. A primeira imagem que apareceu na tela foi uma foto nossa do casamento. Eu com 24 anos, ele com 27, os dois sorridentes na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Esta é a Ana e o Carlos de 1985, continuei. Minha voz começando a ficar mais firme. Dois jovens brasileiros cheios de sonhos, prontos para construir uma família nos Estados Unidos. A segunda foto, eu grávida do Miguel, Carlos ao meu lado na frente da nossa primeira casa alugada. Esta é a Ana de 1987, grávida do nosso primeiro filho, trabalhando como costureira para ajudar nas despesas enquanto o Carlos estudava inglês para conseguir um emprego melhor. Comecei a perceber alguns murmúrios na plateia. As pessoas estavam achando estranho o tom da minha apresentação. Terceira foto. Eu numa feira de fim de semana, atrás de uma barraca de pastéis, com Carla no colo. Esta é a Ana de 1992, trabalhando na feira todos os sábados e domingos, vendendo comida brasileira para ajudar a pagar a casa própria, enquanto cuidava de 2 filhos pequenos. Carlos começou a ficar nervoso. Ana, o que você está fazendo? Estou contando nossa história, o amor. Nossa verdadeira história. Quarta foto. Eu numa formatura, não a minha, mas dos filhos que eu criei praticamente sozinha. Esta é a Ana de 2010, na formatura do Miguel em engenharia. Uma mãe orgulhosa que trabalhou 16 horas por dia durante anos para pagar a faculdade do filho. A quinta imagem não era uma foto. Era um extrato bancário ampliado na tela, mostrando as transferências mensais de $1.500 para Sofia. O silêncio no quintal foi absoluto. E esta, disse eu apontando para a tela, é a conta bancária do Carlos em 2024. Podem ver aí as transferências mensais de $1.500 para uma certa Sofia Martinez. Carlos ficou branco como papel. Ana, você não pode fazer isso! Desligue essa porra agora! Mas eu estava apenas começando. A próxima imagem era uma foto de Carlos e Sofia se beijando no estacionamento do apartamento dela, que eu tinha tirado quando os segui. E esta é uma foto do seu marido, pessoas queridas, em outubro do ano passado, com a namorada dele, Sofia, no estacionamento do apartamento que ele paga para ela, com o dinheiro que eu ajudei a juntar durante 40 anos. O quintal explodiu em murmúrios. As mulheres começaram a fazer cara de indignação. Os homens ficaram constrangidos, alguns até começaram a se afastar. Ana, para com isso, você enlouqueceu! Gritou Carlos, tentando pegar o controle remoto das minhas mãos. Eu enlouqueci, Carlos? Ou quem enlouqueceu foi você quando achou que podia me tratar como lixo na frente da sua amante? A próxima imagem era um print das conversas dele no WhatsApp, que eu tinha conseguido fotografar uma vez quando ele esqueceu o celular aberto. Podem ler aí na tela uma mensagem que meu querido marido mandou para Sofia em dezembro. Ana é muito ingênua, sempre foi. Ela só pensa em trabalhar e cuidar da casa. Nem imagina que tem uma vida além disso. As pessoas começaram a ler em voz alta, algumas expressando indignação. Carlos tentou mais uma vez pegar o controle, mas o compadre João segurou o braço dele. Deixa ela falar, Carlos. Quero ver onde isso vai dar. Tem mais, pessoal. Aqui está outra mensagem. Não aguento mais essa situação. 40 anos casado com uma mulher que só sabe reclamar da vida, que não tem um assunto interessante, que está ficando velha e sem graça. Agora sim o bicho pegou. Dona Conceição, que me conhecia há 20 anos, gritou lá do fundo. Que homem sem vergonha! Depois de tudo que essa mulher fez por você!
Mas calma, que ainda não acabou. Continuei, sentindo uma adrenalina que não sentia há décadas. Porque vocês precisam saber quanto custou essa traição. A próxima tela mostrava todos os gastos de Carlos com Sofia. Restaurantes, hotéis, presentes, viagens. $15.000 em 6 meses, pessoal. $15.000 que saíram da nossa conta conjunta para sustentar a amante. Dinheiro que eu ajudei a juntar, limpando casa de americano, costurando até 2 da madrugada, vendendo comida na feira. Carlos estava desesperado agora. Ana, por favor, para com isso! Vamos conversar em casa, longe de todo mundo. Conversar? Como você conversou comigo quando me chamou de velha e sem graça na frente dela? Como você conversou quando disse que eu não era mulher o suficiente para você? Foi aí que mostrei a carta do advogado recomendando que ele mantivesse os bens separados do meu nome. E aqui, meus queridos amigos, está a prova de que essa traição foi premeditada há 2 anos. Uma carta do contador dele recomendando que escondesse os bens de mim para evitar complicações no futuro. Agora não tinha mais volta. O quintal estava em polvorosa. As mulheres estavam indignadas, os homens constrangidos. Carlos estava sendo julgado ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas, gritei, pedindo silêncio novamente, a melhor parte vem agora. A penúltima tela mostrava todos os bens que estavam registrados apenas no nome dele. As 5 propriedades, os investimentos, tudo. Durante 40 anos, meu querido marido fez questão de colocar todos os nossos bens apenas no nome dele, como se eu fosse uma encostada, como se nunca tivesse contribuído para nada. Carlos estava suando frio. Ana, você está cometendo um erro terrível. Esses assuntos são privados. Privados? Como foi privado você me humilhar na frente da sua amante? Como foi privado você gastar nosso dinheiro com ela durante meses? A última tela foi a mais impactante de todas. Era a primeira página dos papéis do divórcio que Roberto tinha preparado. E finalmente, pessoal, a surpresa final da festa. Estes são os papéis do divórcio que vou entregar para o Carlos agora, na frente de todos vocês. Tirei os documentos da bolsa e entreguei para ele ali mesmo, na frente de 50 pessoas. Carlos Alberto Santos, você está sendo processado por divórcio com divisão de bens, pensão alimentícia e ressarcimento dos $15.000 que você gastou com sua amante, usando o dinheiro do nosso casamento. Ele pegou os papéis com as mãos tremendo, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Metade de todas essas propriedades que estão só no seu nome é minha por direito. Metade dos investimentos que você escondeu de mim é minha por lei. E você ainda vai me pagar pensão baseada no padrão de vida que mantivemos durante 40 anos. O quintal estava em silêncio absoluto. Todo mundo olhando para Carlos, esperando uma reação. Foi quando ele explodiu. Você é uma louca! Ana! Uma louca varrida! Como você ousa me humilhar assim na frente de todo mundo? Humilhar? Eu estou apenas contando a verdade, Carlos. A verdade que você tentou esconder de mim e de todo mundo. Você destruiu minha vida. Você destruiu minha reputação. Eu não destruí nada, Carlos. Você mesmo se destruiu quando decidiu trair uma mulher que te amou durante 40 anos. Foi aí que ele disse as palavras que eu estava esperando há meses. Você não é nada sem mim, Ana. Nada. Uma velha inútil que não consegue viver sozinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas aquelas pessoas que nos conheciam há décadas tinham acabado de ver o verdadeiro caráter de Carlos Alberto Santos. Foi Dona Conceição quem quebrou o silêncio. Carlos, você é um desgraçado mesmo. Depois de tudo que essa mulher fez por você, você ainda tem coragem de falar assim dela? E foi como se uma represa tivesse estourado. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, criticando Carlos, me defendendo, expressando indignação. Ana, a gente sempre admirou você. Sempre soube que você era o braço direito dessa casa, disse o compadre João. Carlos, eu tenho vergonha de te conhecer, completou a esposa dele. Carlos olhou ao redor.
vendo que tinha perdido o respeito de todo mundo ali. Tentou uma última cartada. Vocês não entendem. Ana se acomodou, parou de se cuidar, parou de ser interessante. Um homem tem necessidades. Foi a gota d'água. Necessidades? Gritei, sentindo 40 anos de raiva explodindo de uma vez. Suas necessidades de ter roupa lavada e passada todos os dias? Suas necessidades de ter comida quentinha na mesa? Suas necessidades de ter uma mulher que criou seus filhos enquanto você se divertia? Suas necessidades de ter alguém que trabalhou feito uma escrava para pagar suas contas? Peguei o microfone que eu tinha alugado para a festa e subi numa cadeira. Escutem bem todos vocês. Esta é Ana Maria dos Santos, 62 anos, brasileira de Salvador da Bahia. Durante 40 anos eu limpei casa de americano, costurei roupa até altas horas, vendi comida na feira, criei 2 filhos, cuidei desta casa e ainda por cima aguentei as humilhações deste homem. O quintal inteiro estava me ouvindo em silêncio. Mas hoje eu descobri quem eu realmente sou. Não sou a mulher coitadinha que ele achou que podia pisar. Sou uma mulher que construiu um patrimônio de $500 milhão. Sou uma mulher que tem direitos. Sou uma mulher que não vai mais abaixar a cabeça para homem nenhum. Os aplausos começaram devagar, com Dona Conceição. Depois se espalharam. Todo o quintal estava aplaudindo, gritando: "Vai, Ana! É isso aí, guerreira! Você merece, minha filha!" Carlos, humilhado, derrotado, tentou uma última saída. "Eu vou embora desta casa agora e nunca mais volto." "Ótimo", respondi sem hesitar. "Mas não esqueça que metade desta casa é minha. E quando você quiser pegar suas coisas, vai ter que avisar antes, porque agora você é visita aqui." Ele saiu pisando duro, batendo a porta, deixando uma festa inteira de testemunhas da sua humilhação. E eu? Eu fiquei ali, no meio do meu quintal, sendo abraçada por 50 pessoas que finalmente tinham visto a verdadeira Ana Maria dos Santos. A mulher que tinha se vingado da forma mais doce possível, com a verdade. 3 meses depois da festa, que virou lenda na comunidade brasileira de Miami, eu estava sentada na varanda da minha casa. Sim, minha casa, tomando um café da manhã caprichado e lendo as atualizações do processo de divórcio que Roberto tinha me mandado por e-mail. Carlos havia tentado contestar tudo, claro. Contratou um advogado caro, tentou alegar que eu não tinha direito à metade dos bens, porque não contribuí efetivamente para a aquisição deles. O advogado dele chegou ao cúmulo de dizer que trabalho doméstico não era contribuição financeira válida. Que erro! Roberto apresentou todas as evidências que eu tinha coletado. Fotos minhas trabalhando nas feiras, recibos dos meus serviços de costura, testemunhas que confirmaram minha dedicação à família durante 40 anos. Até os filhos, Miguel e Carla, prestaram depoimento a favor da mãe. "Mãe, a gente sabia que o pai não te valorizava, mas nunca imaginou que fosse a esse ponto", disse Carla numa das nossas videochamadas. "Desculpa por não ter percebido antes. Filha, vocês eram crianças, depois jovens focados na própria vida. Isso é normal. O importante é que agora vocês sabem a verdade." O juiz não teve dúvida. Em 2 audiências, Carlos perdeu tudo que tentou esconder de mim durante décadas. Metade das 5 propriedades ficou comigo, incluindo nossa casa, que ele teve que deixar oficialmente. Metade dos investimentos, $150 mil, foi transferida para minha conta. E ainda consegui uma pensão de $2 mil mensais, baseada no padrão de vida que mantivemos durante o casamento. Ah, e os $15 mil que ele gastou com Sofia? Também vai ter que ressarcir, com juros. Carlos teve que alugar um apartamento pequeno em Hialeah e vender o Camry para conseguir pagar advogado. A última vez que soube dele, estava trabalhando até aos sábados para conseguir cumprir com as obrigações financeiras do divórcio. E Sofia? Ah, Sofia teve a surpresa da vida quando descobriu que o empresário rico que ela estava namorando, na verdade, dependia da pensão da ex-esposa para sobreviver. Durou menos de 1 mês depois que a situação financeira real do Carlos veio à tona. Soube pela Rosana, que ainda limpa a casa ao lado da loja onde Sofia trabalha,
que ela anda dizendo para todo mundo que foi enganada por aquele velho mentiroso. A ironia é deliciosa, não é mesmo? Mas a melhor parte da minha nova vida não foi a vingança. Foi a descoberta de quem eu realmente era quando tirei aquelas correntes invisíveis que eu mesma tinha colocado nos meus pulsos durante 40 anos. Com a minha parte dos bens, investi numa pequena empresa de catering especializada em comida brasileira. Dona Conceição virou minha sócia e hoje atendemos festas, casamentos, eventos corporativos. Sabores da Bahia é o nome da empresa. Já temos lista de espera para os fins de semana. Voltei a estudar também. Aos 62 anos, me matriculei num curso de administração de empresas na faculdade comunitária. Os professores ficam impressionados com minha dedicação. Dona Ana, a senhora é uma inspiração para todos nós, disse o professor Johnson na última aula. Inspiração. Imagina se eu contar para eles que até 3 meses atrás eu me achava uma mulher sem valor nenhum. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores alegres, comprei móveis novos, instalei uma cozinha industrial pequena, onde testo receitas para as da empresa. Transformei o escritório do Carlos, aquele onde ele passava horas falando com Sofia, na minha sala de estudos. Todo dia acordo às 6 da manhã. Não porque tenho que fazer café para marido ingrato, mas porque gosto de ver o sol nascendo enquanto planejo o meu dia. Malho numa academia perto de casa, faço aulas de dança de salão às terças e quintas, aprendi a usar todas as redes sociais para divulgar minha empresa. Até namorado novo eu arranjei. Seu Antônio, um viúvo de 68 anos que conheci nas aulas de dança. Homem educado, respeitoso, que me trata como uma rainha. Ainda está no processo de amizade colorida, sem pressão nenhuma, mas é bom ter companhia masculina de qualidade de vez em quando. Ana, você mudou completamente, disse Dona Conceição outro dia enquanto preparávamos brigadeiros para um casamento. Você rejuvenesceu 10 anos. É verdade. Quando me olho no espelho hoje, vejo uma mulher diferente. Não porque mudei a aparência, embora tenha voltado a me cuidar, a usar batom, a escolher roupas bonitas, mas porque mudou alguma coisa por dentro. Meus olhos brilham de um jeito que não brilhavam há anos. Voltei a sorrir de verdade, a rir alto sem me preocupar se estava parecendo caipira, a ter opinião sobre tudo e não ter medo de expressar. As pessoas da comunidade me tratam com um respeito que eu nunca tinha experimentado antes, não porque sentem pena da coitadinha que foi traída, mas porque admiram a mulher forte que soube reagir na hora certa. Ana, você é um exemplo para todas nós, disse a esposa do compadre João no último churrasco da comunidade. Mostrou que a gente nunca deve aceitar ser desrespeitada, não importa há quanto tempo. Mês passado fiz algo que estava sonhando há 20 anos. Viajei para Salvador. Não para visitar parentes ou resolver problemas, mas simplesmente porque quis. Passei 2 semanas na minha terra natal, dançando axé no Pelourinho, comendo acarajé na praia, reencontrando amigas de infância. Menina, você está linda, renovada, disse minha comadre Lúcia quando me viu. Casamento fez bem para você. Na verdade, Lúcia, foi o divórcio que fez bem. E expliquei tudo para ela desde o começo. A traição, a humilhação, a descoberta dos meus direitos, a festa inesquecível, a nova vida. Ai, Ana, que história! Você tinha que escrever um livro sobre isso, ou pelo menos contar no YouTube. Tem tanta mulher passando pela mesma situação. Foi aí que tive a ideia, que está mudando minha vida mais uma vez. Criei um canal no YouTube chamado Ana Maria Conta Tudo. 3 vezes por semana, gravo vídeos contando histórias de mulheres que se reinventaram depois dos 50, que descobriram sua força depois de situações difíceis, que aprenderam a se valorizar. O primeiro vídeo, contando minha própria história, já tem mais de 100.000 visualizações. Os comentários me emocionam todos os dias. Ana, você me deu coragem para sair de um casamento abusivo. Obrigada por me mostrar que não é tarde para recomeçar. Você é guerreira. Mulher brasileira não abaixa a cabeça mesmo.
Tenho 67 anos e seu vídeo me inspirou a voltar a estudar. Hoje, enquanto organizava os papéis da empresa na minha mesa de estudos, recebi uma mensagem de uma advogada de Orlando, me convidando para dar uma palestra sobre empoderamento feminino num evento para mulheres acima de 50 anos. Eu, Ana Maria dos Santos, que 3 meses atrás achava que não sabia falar sobre nada interessante, vou dar palestra sobre empoderamento. A vida é mesmo cheia de surpresas. Sabe qual foi a melhor lição que tirei de tudo isso? Que a paciência de uma mulher brasileira não é fraqueza, é estratégia. A gente aguenta, suporta, engole sapo durante anos, não porque somos trouxas, mas porque estamos observando, aprendendo, nos preparando. E quando chega a hora de mostrar quem realmente somos, ai meu Deus, quando chega essa hora, o mundo inteiro para ver. Carlos achou que podia me humilhar porque eu era velha e sem graça. Sofia riu de mim achando que eu era uma passada sem valor. Os dois subestimaram a força de uma mulher que construiu uma vida do zero em país estrangeiro, que criou 2 filhos trabalhando 16 horas por dia, que aprendeu a falar inglês sozinha, que administrou orçamento apertado durante décadas. Subestimaram a sabedoria de quem já passou por tanta coisa na vida que não tem mais medo de nada. Hoje, quando encontro alguma conhecida passando por situação parecida, sempre dou o mesmo conselho. Minha filha, você é mais forte do que imagina, mais inteligente do que te fizeram acreditar, mais capaz do que qualquer homem quer que você saiba. Não aceite migalha de quem deveria te dar o mundo inteiro. E sabe o que mais me deixa feliz? É saber que minha história inspirou outras mulheres a descobrirem o próprio valor. Recebi mais de 1000 mensagens de seguidoras contando que tomaram coragem para sair de relacionamentos abusivos, para voltar a estudar, para empreender, para se valorizar. Se eu conseguir inspirar uma única mulher a não aceitar ser tratada como lixo, então toda aquela humilhação valeu a pena, porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir quem nos machucou, é reconstruir a gente mesmo de uma forma tão bonita, tão forte, tão brilhante, que quem tentou nos diminuir fica pequeno perto da nossa grandeza. Carlos hoje é um homem solitário, endividado, que perdeu o respeito da comunidade inteira. Eu sou uma empresária de sucesso, estudante universitária, influenciadora digital, mulher independente e realizada. Quem ganhou no final? A resposta está aí na tela para todo mundo ver. E você que está me ouvindo até agora, que acompanhou toda a minha jornada, eu quero saber. O que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve numa situação parecida? Como reagiria se descobrisse que foi subestimada durante anos? Conta nos comentários de onde você está me escutando. Adoro saber que minha história chegou em tantos lugares diferentes. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem, de que ela é mais forte do que imagina, compartilha este vídeo com ela, porque juntas, nós mulheres somos imbatíveis. Um beijo no coração de cada uma e até o próximo vídeo.